boa noite. Boa noite. Uma mulher foi feita refém durante um assalto a uma casa na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Foram quase 2 horas de negociação. O quarteirão da Avenida Alfredo Camarate, no bairro São Luís, ficou fechado enquanto um grupo de policiais do GAT tentava negociar com os bandidos. Dentro da casa, uma empregada de 35 anos era feita refém por 2 homens sob a mira de uma pistola 9mm. Eles entraram na residência enquanto fugiam da polícia militar. Era uma tentativa de assalto em outra casa. Eles já tinham entrado na casa, tinham separado algum determinado tipo de material. E tão logo uma pessoa que estava fora da casa comunicou para eles que a viatura tinha entrado, eles saíram correndo e pulando por trás. Os 2 homens entraram por este lote vago. Um terceiro teria fugido em um Peugeot prata tomado de assalto. Antes, ele teria tentado escapar usando esta carreta que não conseguiu fazer a curva em uma esquina. Durante mais de 1 hora, a movimentação de policiais, SAMU e Corpo de Bombeiros foi intensa no local. Os criminosos acompanhavam tudo o que acontecia lá fora por meio das câmeras de segurança da casa. Por telefone, os bandidos falaram com familiares e com o advogado Hércio Quaresma. Você está conversando com algum negociador aí? Tá, pede para ele deixar entrar, fala que eu estou aqui. Quase 2 horas da tarde, a doméstica foi libertada. Ela chorava muito, chegou a desmaiar na porta da casa e foi amparada pelos bombeiros. Os 2 homens se renderam e foram escoltados pelo GAT até a viatura da polícia. Os policiais ainda fizeram uma varredura na casa para ter certeza de que não havia mais ninguém. Eles sabiam o que iriam fazer, pretendiam praticar o furto, o roubo, mas eles foram surpreendidos pela polícia. Certamente eles não esperavam a presença da polícia dar uma resposta tão rápida como foi aqui. Um incêndio agora à tarde destruiu parte de um supermercado na Pampulha, região norte de Belo Horizonte. Houve muito desespero e também correria. As imagens mostram muita fumaça saindo do depósito. As chamas ficaram altas. Várias pessoas saíram de casa por causa da fumaça. Letícia estava trabalhando e se desesperou ao saber do incêndio. E não tinha ninguém em casa, não sabia se minha mãe estava aqui, se não estava. E eu estava no serviço e eu tinha que saber. Heloísa mora ao lado do supermercado e viu quando tudo começou. Uma fumaça já foi assim, nítida na hora. Cheiro de queimado. E aí nós começamos a gritar, eu com os meus vizinhos lá, mas foi tudo muito rápido, o fogo já pegou uma proporção muito grande e quando nós vimos a gente já estava aqui embaixo no passeio. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 1h30 da tarde. Segundo testemunhas, o incêndio começou no depósito do supermercado. A suspeita é de um curto-circuito na câmara de refrigeração. São materiais próprios de um supermercado, eu posso relacionar ceras, inseticidas, aerossóis, que de certa forma na presença do fogo são potencializada aí a destruição, né? Pedro foi um dos primeiros a chegar e auxiliou o Corpo de Bombeiros. A nossa preocupação era o fogo passar por lá do prédio, a nossa janela muito próxima ao muro do supermercado. Segundo o proprietário do supermercado, os danos ainda não foram contabilizados. Eu não tive acesso lá ainda, depois a gente tem que analisar depois que sentar a poeira para poder estar analisando friamente. A CEMIG precisou desligar a energia elétrica. Por causa da fumaça, os moradores só poderão voltar para casa após a liberação do Corpo de Bombeiros. Por sorte, ninguém ficou ferido. Os trabalhos continuam aqui, nós já iniciamos a fase do rescaldo. O que eu posso dizer com tranquilidade é que o incêndio já foi controlado, as chamas debeladas e os bombeiros continuam fazendo a atuação nesse incêndio. A polícia fechou um laboratório de refino de drogas que funcionava no Morro das Pedras, aqui na capital. Os militares já monitoravam a região há cerca de 6 meses. Para não chamar a atenção, o local funcionava como um estabelecimento comercial. De lá, os traficantes ainda conseguiam notar e monitorar todo o movimento da polícia. Foi apreendida bastante cocaína, mas ninguém foi preso. Foi preso hoje o suspeito de participar de uma chacina que terminou na morte de 4 pessoas na Grande BH. O homem acabou detido, acreditem, com um pé de mais de 1 metro de maconha. Um pé de maconha com 1,5 metro de altura. Foi o que a polícia encontrou no quintal da casa de Jorge Everaldo Ventura de Almeida, de 23 anos, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Apesar do flagrante, Jorge garante que tudo o que tem
é para consumo próprio. Só que para piorar a situação, a polícia descobriu que havia um mandado de prisão em aberto contra Jorge por homicídio. O motivo é guerra de gangues relacionada ao tráfico e o cidadão estava junto a um grupo que invadiu o sítio e deu tiro em várias pessoas que estavam no local. Olha, está repercutindo e muito a briga de vereadores dentro da Câmara Municipal de Belo Horizonte. E você vai ver ainda hoje aqui no jornal Band Minas que o vereador Irã Barbosa está indignado com a forma agressiva com que foi impedido de falar durante uma reunião na comissão da Casa. Ele já tomou até uma atitude junto à presidência da Câmara Municipal. É já já. A polícia procura por 3 suspeitos de sequestrar a gerente de um banco ontem em Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte. Imagens da ação do grupo foram divulgadas. Darlan de Souza Milagres, de 39 anos, e André Soares Costa, de 38, foram presos logo após o sequestro. As imagens retiradas das câmeras de segurança de uma agência bancária em Lagoa da Conceição, no estado de Santa Catarina, mostram Darlan em ação. De acordo com o delegado Wanderson Gomes, a quadrilha de Darlan já era vigiada e a polícia sabia que o grupo iria agir na região metropolitana de Belo Horizonte. As investigações que estão sendo desenvolvidas nos últimos dias nos afirmaram da possibilidade de uma ação dessa natureza pudesse vir a ocorrer na região metropolitana. Nós não tínhamos como precisar o momento exato, nem como a cidade e propriamente o alvo que seria escolhido pelos criminosos. Mas, entretanto, as nossas investigações nos permitiram acionar diversas unidades aqui da região metropolitana, que culminou com a apreensão e a prisão de 2 dos envolvidos. 3 homens atearam fogo em um ônibus nessa madrugada em Conselheiro Lafayette. Segundo a polícia, a ação foi uma represália à morte por atropelamento de um amigo dos suspeitos no mesmo local. O acidente ocorreu no último dia 31 e a vítima morreu ontem à tarde. Hoje, o motorista do ônibus foi obrigado a sair do veículo e foi incendiado em seguida pelo trio. O ônibus era usado para transportar funcionários de uma empresa. Os homens fugiram e estão sendo investigados pela Polícia Civil. Nós já mostramos essa imagem hoje durante o Brasil Urgente e você vai ver uma cena de muita crueldade. Um flagrante que foi feito no Triângulo Mineiro. Uma égua circulava pelas ruas da cidade com as patas amarradas por uma corda. Dificuldades para esse animal andar, ele correndo risco inclusive de um acidente, até cair num buraco, por exemplo. A equipe chamou a polícia, nossa equipe chamou a polícia e, só para lembrar, isso é um crime de maus tratos contra animais e o dono pode e deve ser punido. E agora vamos ao vivo, direto para o Mineirão, que hoje recebe Cruzeiro e América de Teófilo Otoni. Eloy, os portões já foram abertos? Boa noite. Boa noite, Monique. Boa noite a todos. Olha, os portões ainda não foram abertos. A gente vai mostrar aqui, olha, esse é o setor norte, por onde vão entrar os torcedores do América de Teófilo Otoni, que virão para essa partida. Os portões ainda estão fechados. Lá ao fundo vocês veem, o Jorge Mota vai mostrar, há uma reunião ali entre o pessoal do Posso Ajudar, né, que é aquele pessoal de colete para orientar o torcedor que vai entrar, também o pessoal da segurança. Há pouco a gente viu também o pessoal que vai cuidar do estacionamento privativo aqui da Minas Arena, posicionando placas indicativas de onde as pessoas vão poder parar. E hoje os cruzeirenses vão entrar aí pela Esplanada Sul. Alguns torcedores já chegaram por aqui. Eu vi mais torcedores do Cruzeiro aqui do que torcedores do América de Teófilo Otoni. Mas eles vão entrar ali pelo setor sul, de quem vem da Avenida Catalão para o Mineirão. Alguns portões, como os portões B, C, D, E e F, foram abertos a pedido do Cruzeiro. Eles estariam fechados, mas esses portões serão abertos a pedido do Cruzeiro nas próximas horas. A expectativa é de que a partir das 7 horas todos esses portões já estejam abertos para os torcedores. Daqui a pouco eu volto para falar de uma outra polêmica aqui no entorno do Mineirão, que é o estacionamento, viu? Daqui a pouquinho. É com você, Paulo. Ok, Eloy, muito obrigado. Nós estamos esperando então que você volte com mais informações diretas do Mineirão. Subiu para 23 o número de mortos vítimas das chuvas em Minas. Uma senhora, uma idosa de 79 anos, morreu soterrada
no distrito de Conceição do Formoso, em Santos Dumont, na zona da Mata Mineira. De acordo com a Defesa Civil Estadual, a senhora Maria José das Chagas estava em casa quando uma encosta desabou sobre a residência. Isso aconteceu na noite de ontem, terça-feira, durante uma forte chuva. A Prefeitura de Santos Dumont deve decretar situação de emergência nas próximas horas. Na cidade, 12 casas em situação de risco já foram interditadas, deixando 34 pessoas desalojadas. Desde o início do período chuvoso, 56 cidades mineiras foram atingidas por temporais. Uma cratera que se abriu no bairro Nova Vista, na capital, quase causou uma tragédia. Foi durante a chuva de ontem à noite. Era 1h30 da manhã quando o buraco se abriu na rua Porto Seguro, no bairro Nova Vista. Rubem estava passando de carro no momento em que o asfalto se rompeu. O carro deu um pulo, um baque. Eu não vi que estava com um pequeno buraco até então, porque o asfalto estava molhado e tudo escuro, né? Aí eu encostei o carro, assustado, desci para poder ver do que se tratava. Na hora que eu olhei, aí estava um buraco médio. Na hora que eu pisei próximo ao buraco, ele caiu todo. A rua precisou ser interditada porque a cratera ocupou toda a pista. Segundo a Copasa, uma adutora da rede de esgoto se rompeu. Hoje pela manhã, técnicos estiveram no local. Toda a terra fofa foi retirada. Serão necessários cerca de 5 caminhões de cascalho para tapar o buraco. A seguir, você vai ver que um carro caiu dentro de um córrego. E acredite, para desviar de um buraco. E as polêmicas envolvendo as novas regras para motofretistas. Agora são 7h01. Nós voltamos em instantes. Fique com a gente.